Obrigado aí, pessoal que está entrando no, nas nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook. A nossa live de hoje vai falar sobre economia, sobre políticas públicas em tempos de pandemia e pós-pandemia, geração de emprego, né? E o cenário político como um todo, né? Eu estou aqui nessa live especial hoje com o líder, o deputado federal, Felipe Rigoni, do Espírito Santo, e a gente vai estar dando, fazer um bate-papo legal. Bom, Felipe, quero te agradecer muito por aceitar esse nosso convite, né, por estar disponibilizando o seu tempo aí para estar nos auxiliando. Você que é um deputado federal de primeiro mandato, mas com uma grande já um grande posicionamento que a gente percebe no Congresso, lá na Câmara. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação de você aí, como é que você chegou até aqui e quais são as perspectivas. Muito bom. James, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu queria dar bom fim de tarde aí ao pessoal do Acre, boa noite ao pessoal de outros lugares. E, bom, me apresentando rapidamente, como o James falou, eu sou Felipe Rigoni, sou do Espírito Santo, sou numa cidade chamada Linhares, e tenho 29 anos. Como algumas pessoas já devem perceber, eu sou cego, e sou cego desde os 15 anos de idade. E eu não nasci, né, cego, eu fiquei cego aos 15 e eu fiquei cego gradualmente. Né? Foi um problema que começou aos 6 anos de idade, foi até os 15, e aí durante esse período fui perdendo a visão. Fiz 17 cirurgias nos olhos, até que de fato eu ficasse cego. E obviamente foi um período muito duro, né, da minha vida, esse período, quando eu fiquei cego, até eu entender, aceitar e esperar o fato de ficar cego, foi muito difícil. Mas teve uma. E eu fiquei muito revoltado, assim, logo no início. Não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Teve um fato com o meu pai que foi muito importante, que marca muito a minha vida e boa parte de como eu lido com as coisas hoje. E por isso que eu sempre conto. Eu estava chorando um dia na sala de casa, isso eu já tinha ficado cego, era 2006, eu já tinha 15 anos de idade. E meu pai ele sentou do meu lado e falou assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. E eu não entendi o que meu pai falou para mim naquele momento, porque para mim eu estava só ficando cego e não tinha escolha. E meu pai veio falar que eu tinha uma escolha. Isso foi tão marcante, mesmo eu não tendo entendido, que isso ficou na minha cabeça. E com o tempo, eu percebi que de fato eu tinha uma escolha. Não era a escolha da situação, não era a escolha da circunstância, mas sim da atitude que eu ia ter diante do fato de ter ficado cego. Ou seja, apesar de ser cego, um monte de coisa ainda pode acontecer e eu deveria ter uma nova atitude para isso. Isso me mudou muito, me marcou e me mudou muito. E eu percebi logo depois disso que eu precisava da educação para me tornar uma pessoa independente. E foi por isso que eu acabei me dedicando muito mais do que eu me dedicava ali no fim do ensino médio. Fui fazer engenharia de produção na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, onde eu me formei. Lá eu participei do movimento Empresa Júnior e fui líder nacional do movimento. Na época eram 10 mil pessoas em 18 estados do Brasil que a gente acabou liderando. Eram mais de 300 empresas juniores e a gente lutava por um Brasil mais empreendedor. Eu voltei para Linhares, que é a minha cidade natal, comecei a trabalhar com orientação de empresas, um pouco de coaching com pessoas e etc. E logo percebi que mesmo que estava dando certo ali o meu negócio de desenvolvimento humano, eu precisava, se eu quisesse realmente mudar a vida das pessoas e ajudar a melhorar a vida delas, não adiantava eu mudar só as decisões que elas tomavam. Eu precisava melhorar a quantidade e a qualidade das oportunidades que elas tinham. E quem faz isso, ou melhor,
quem atrapalha as oportunidades de acontecer é a política. Enquanto a gente não mudar a forma como se faz a política, de forma mais majoritária mesmo, a gente vai ter ainda políticas públicas mal desenhadas, um Estado que mais atrapalha do que ajuda, e as coisas não vão fluir. Foi por isso que eu decidi me tornar um político. Fui candidato a vereador em Linhares, em 2016, perdi. Perdendo, eu percebi que eu tinha que me preparar melhor. Fui fazer meu mestrado em políticas públicas lá em Oxford, na Inglaterra, e foi aí que eu me juntei ao Movimento Acredito, que é o movimento que eu represento hoje, e fui selecionado na primeira turma do Renova BR. Decidi me candidatar a deputado federal, conseguimos ganhar, eu fui o segundo mais votado aqui no estado, me tornei, inclusive, o primeiro cego do Brasil a ser deputado federal na história, e começamos aí, tem 1 ano e meio que nós estamos nessa luta, nesse Brasil complicadíssimo que nós estamos vivendo, com muito desafio fiscal, muito desafio econômico, muito desafio na educação, muito desafio para enfrentar. Então, tem sido 1 ano e meio bem intenso na minha vida. Mas estamos na luta. Bacana. E estou super feliz com o trabalho. Parabéns, uma história realmente de superação, uma história brilhante, de mudança, de atitude e mudança. Eu também tenho uma história parecida, né, assim, de muita superação. Vim de uma família muito humilde e que a gente começou a trabalhar muito cedo. Então, graças a Deus, eu encontrei no empreendedorismo, na prestação de serviço para outros empresários, essa oportunidade de servir. Eu me satisfiz muito em servir outras empresas. E no mundo dos negócios, eu percebi que eu podia empreender, fazer negócios. Então, eu sou do segmento de serviço, prestação de serviço. Apesar que a minha família hoje já tem outros negócios também, né, desde de primeiro grau como de segundo grau. E eu agora, com 44 anos, né, vou fazer 45, eu resolvi entrar na política também, porque eu quero fazer uma mudança, usar a política, e eu corria da política. Né? A gente que trabalhava com muitas pessoas, que nós também tínhamos a correria, pouco tempo, enfim, estava focado só nos negócios, a gente não usava a política para autobenefício, ou, enfim, e não queria saber de política partidária. Então, a gente resolveu entrar na política justamente porque a gente percebeu que a gente cresceu muito, desenvolveu muito também. Hoje eu sou considerado um dos maiores empresários do meu setor, que é o setor de serviço, de prestação de serviço aqui do meu estado. E eu falei, não, a gente pode mais. E um grupo de amigos, junto com o partido, fez esse convite. Então, pela primeira vez, eu me filiei a um partido. Pela primeira vez, eu resolvi colocar o meu nome à disposição. É uma mudança muito radical para mim, pessoalmente. Mas eu acredito que esse propósito de servir, né, esse propósito de ajudar as pessoas, de diminuir as desigualdades sociais que são latentes, de ter como o cidadão, o indivíduo, o ser humano, como ator principal deste processo, a gente está realmente querendo fazer a mudança. E pela primeira vez também eu tive o auxílio do Renova. Né? 2019 fui aluno do Renova, naquela turma gigantesca que teve mais de 34 mil inscritos. Sim. E a gente conseguiu, aqui no estado do Acre, em torno de 10 pessoas passaram, eu fui um dos contemplados. E a gente, com um processo muito devagar, ainda quando eu fiz o Renova, não estava pensando em me candidatar, e sim para estudar, para aprender mais, porque no ano anterior eu tinha apoiado um amigo nosso para a Assembleia Legislativa, e ele ganhou, mas eu, na época era só um apoiador. Mas, enfim,
Essa é a minha história também, um pouco para você ter um conhecimento, para a galera que já está nos assistindo aí também ter um pouco de conhecimento sobre quem sou eu também, o que eu faço, quais são as minhas pretensões. Mas deixa eu te perguntar, antes da gente entrar na pauta econômica, Felipe, vou te chamar de Felipe, ok? Por favor. Beleza. É o seguinte, Felipe, fala um pouquinho, o que é o Renova? A galera, o pessoal, principalmente aqui do Norte, não conhece muito o que é o Renova. O que é o Renova? Explica um pouquinho para a gente o que é essa escola, por que ela surgiu, quais são os ideais e os propósitos, para que o pessoal confunde movimento, um partido clandestino, como alguns querem dizer. O que é o Renova? Perfeito. Gente, assim, o Renova nada mais é do que uma escola, né? Uma escola de políticos, porque isso tem no mundo, né? Os partidos eram para fazer um pouco disso, mas nunca fizeram. É uma escola de ensinar pessoas como é que se avalia uma política pública, como é que se toma uma decisão em cima de política pública, como é que se faz, e principalmente, como é que se faz uma campanha ética, decente, barata, e que seja competitiva, né? Então, o Renova não tem pauta, não tem partido. O Renova tem todos os partidos, inclusive, nos seus líderes, né? A sua turma tinha todos os partidos. Isso é muito Isso importante, mesmo. né? Tinha gente do PT, tinha gente do PSOL, na minha turma tinha gente do PSOL, tinha gente do Novo, tinha gente do PSB, como eu, tinha gente da Rede, tinha gente do PSDB, do DEM, de todos os partidos, basicamente pessoas querendo aprender como se faz, essencialmente, uma campanha decente e eficiente, né? Que é uma coisa que ninguém ensina no Brasil. E o Renova ensina a fazer isso. Como é que se mobiliza voluntários? Então, o Renova não tem uma pauta política, né? Ele quer Perfeito. melhorar os quadros políticos em todos os espectros ideológicos. Porque Isso tem mesmo. gente boa em todos os espectros ideológicos, a gente sabe disso. Essas pessoas precisam aparecer, as pessoas precisam aprender a fazer campanhas, as pessoas precisam ir para a política para ter uma democracia mais plena. No fim das contas, é isso. Então, Aham. discordâncias programáticas, ideológicas, existem muitas dentro dos formados pelo Renova. Eu e você, com certeza, temos discordâncias em várias questões. Mas a grande questão do Renova é como que se melhora a qualidade dos políticos brasileiros, independente da ideologia que eles têm. Perfeito. E é interessante que o Renova, uma coisa que ele me ensinou muito, que a gente trabalhar essa desigualdade, não quer dizer, porque a gente vê partidos ou pessoas ideológicas da direita, da esquerda, eles trabalham, tem pautas comuns, tem assuntos comuns. E ele me ensinou muito que a gente deve trabalhar buscar esse consenso, buscar não polarizar esses debates, e sim buscar as convergências, trabalhar sempre em evidência, nas ações perenes, que sejam políticas de Estado e não políticas de mandato. Não é isso? Com certeza. A boa parte das políticas públicas, as grandes orientações em políticas públicas têm que ser políticas públicas de Estado. A educação deveria ser uma política pública de Estado e não de governo, né? Porque o planejamento para a educação dura muito mais tempo do que 4 anos, né? Sim. E a continuidade de políticas públicas é um dos grandes, a falta dela, na verdade, é um dos grandes problemas brasileiros. Um governo não continua as boas políticas públicas que o outro fez. E aí tenta reinventar tudo, aí fica 2 anos tentando reinventar. Aí começa, aí consegue operar apenas 1 ano e meio. É porque aí já vem campanha de novo, e infelizmente as políticas públicas tendem a não operar em época de campanha. E aí você nunca tem política pública efetiva, como mostram os números, né, no Brasil. Então, eu acho que uma das grandes lutas nossas é da reforma do Estado, mas para tornar o Estado um Estado eficiente, capaz de entregar políticas públicas e capaz, né, de absorver conhecimento para que
de forma perene, continuamente melhore as políticas públicas. Perfeito. É isso mesmo. Bom, separei algumas perguntas aqui para a gente começar já o diálogo, porque a minha bandeira principal é desenvolvimento econômico da minha cidade, né? Rio Branco, capital do estado do Acre. E aí a gente quer falar nesse meio da pandemia, porque uma coisa também que eu estou vendo e estou percebendo que a crise já existia. A crise já estava instalada no nosso país. O problema é que, com o advento da pandemia, ela só aflorou, ela apareceu, mas abruptamente ela ficou mais latente. Então, eu queria falar que você me desse aqui a gente trocasse uma ideia aqui sobre dicotomia entre vidas e emprego. Aquele pessoal que defende, né? Tem o pessoal que o isolamento, outra abertura do comércio. Aí, como é que você vê isso? Qual é a sua opinião? O que tu pode nos orientar? Eu vou responder te devolvendo com outra pergunta. Por acaso existe vida sem trabalho? Dá conta Claro, de ser sustentável? Não claro tem que jeito. não. Não tem jeito. Existe trabalho sem vida? De jeito Não nenhum. tem jeito. Então, não existe essa dicotomia, né? Isso foi um negócio forjado. Sim. Isso são estratégias políticas para dividir as coisas. Porque, veja, comecei nessa pergunta porque deveria ser óbvio, mas não é. É claro que momentos que você precisou de fazer uma quarentena são muito nocivos à economia. Porque a economia, por definição, depende de troca, né? Depende de você comprar o produto ou serviço do outro, e o outro tem seus fornecedores, que tem os seus clientes e etc. Por Sim. outro lado, aliás, do mesmo lado, se você aumenta o número de infectados, as pessoas vão ficar em casa, se aumentar demais, abruptamente, né, de forma assustadora, as pessoas vão ficar em casa, não é porque um prefeito botou quarentena, é medo mesmo, né? Dependendo da Entendi. situação. A história, tem um livro super legal que chama A Grande Gripe, Sim. que é sobre a gripe espanhola. Né? Na gripe espanhola, não teve grandes quarentenas, mas as pessoas ficaram em casa por medo. Chega um momento que você tem que controlar, você tem que fazer medidas de controle. Aí você pergunta, mas foi certo fazer quarentena no país inteiro de uma vez para todo mundo? Eu acho que não. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente foi um dos primeiros estados a abrir. A gente fez uma Certo. matriz de risco, a gente colocou dados concretos, índice de a incidência. Pode desse. Na intensidade que a coisa está, e a partir daí que a gente decidia se era fecha tudo, fecha parcialmente, fecha não sei o que. Então, aí conseguiu-se um possível equilíbrio. Né? Certo. Você está me Legal. ouvindo, Diego? Estou, agora sim, sim. Deu uma falhadazinha, mas voltou normal. Ah, voltou. Tá, beleza. Então, conseguiu-se um equilíbrio maior. Quer dizer que foi tudo certo no Brasil? Não, óbvio que não, gente. O Brasil está em plena ascensão da Covid, né? Os casos estão aumentando na ordem de 40 mil por dia. É um dos maiores do mundo, é o segundo maior do mundo. Isso é algo que se tem que se preocupar. Ao mesmo tempo, tem que se preocupar em como que as pessoas, em primeiro lugar, vão ter a renda. Por isso o auxílio emergencial foi importante e tinha outras coisas que acabaram não acontecendo. Essa é Segundo, a. rapidinho. Segundo, Tá. as empresas, se você tem que fechar, você tem que dar um jeito das empresas se manterem de pé. Não, elas vão quebrar. Se elas quebrarem, as pessoas vão ter. Aí é um problema social muito maior. Né? As empresas não podem quebrar por conta da pandemia. Então, por isso, tem vários programas que o governo federal colocou, foram, em geral, mal executados,
mas estão melhorando à medida que o tempo passa, justamente para você não ter essa queda enorme. Então, não é nada fácil resolver essa questão, mas há de se conseguir um equilíbrio mínimo aí entre a atividade econômica e o controle da pandemia, para você minimizar as perdas em todos os lugares. Deixa eu te perguntar, a gente vê aí que está todo mundo desesperado, já se passaram, estamos no 4º mês, né, de pandemia. Aqui no nosso estado está desde março, o final de março, no estado, no sul, sudeste aí, está desde do início de março, e final de fevereiro, início de março, já tinha aparecido os primeiros casos, mas essa pandemia ela surgiu em outubro. Você acha que o nosso estado brasileiro, como um todo, isso levando até os municípios, eles foram omissos em não se preparar pelo que vinha, que já estava sendo anunciado? Ah, com certeza. O Brasil não foi pego de surpresa, ele foi pego despreparado. É muito diferente, né? Sim. Quem pode ter sido pego de surpresa é o pessoal lá da Ásia, que foi onde estava mais próxima a coisa, sabe? Nova Zelândia, que é ali do lado, começou cedo e tal. Mas o povo daqui do Ocidente, ninguém foi pego de surpresa, sabia que ia chegar. Aí não se preparou por quê? Porque fez uma escolha diferente, né? E deu no que deu. Assim, a gente teve um início muito conturbado, a gente até começou bem, mas rapidamente degringolou. Né? O que tinha que ter acontecido? Há muitas reclamações e, de fato, existe uma bagunça com a compra de respiradores pelo Brasil inteiro. Né? Tem estado... O Espírito Santo aqui, ele está em primeiro lugar na transparência de gasto. Mas tem alguns estados comprando respiradores a preço absurdo. Mas o que deveria ter sido feito? O governo federal deveria falar bem assim, gente, é óbvio que vai dar merda. Então nós vamos precisar de respirador para caramba, no país inteiro. Por que o governo federal não fez uma compra massiva de respiradores? Ia ser muito mais barato. E ele podia determinar os critérios de distribuição com base em dados, índice de incidência, ocupação de leitos, e ia distribuindo à medida que fosse mais necessário. Não fez isso. Fez muito depois. Deixa eu te perguntar aí aqui uma coisa. Fogo. Deixa eu te perguntar uma coisa, pegando o gancho da tua pergunta, da tua resposta. E se ele tivesse bloqueado as entradas, né, os voos internacionais e o carnaval lá do Rio e tudo mais, tinha dado um resultado mais significativo já no início? Nós não sabemos. Não tem evidência. Eu nunca vi uma evidência sólida sobre isso. Aí eu não consigo dizer. Porque é bem possível que sim. Tá? Mas como não havia detecção de nenhum caso até a terça-feira do Carnaval, a escolha foi não cancelar o Carnaval. Perfeito. Com certeza é difícil dizer, mas é bem provável que tenhamos tido casos anteriores. E aí tinha que ter cancelado. Mas a gente não fez uma política adiantada de detecção. Aquela preventiva, isso não chegou na ponta, entendeu? O problema é o seguinte, você tem um protocolo que é definido lá no Ministério da Saúde, até o médico do postinho, não sei da onde, entender esse protocolo, demora alguns dias. Né? Então, você precisaria ter definido isso bem antes. Controle de temperatura nos aeroportos era a coisa mais simples e eficaz. Não foi feito, entendeu, no início. Mas, de qualquer maneira, infelizmente, o que passou, nós temos que lidar com o agora. Né? Perfeito. E o agora não está brincadeira, não. Mais de 1.000 mortes por dia é um negócio duro no Brasil. A gente nem imaginava que o número de quase 70 mil mortos no Brasil ia chegar. Né? Agora a gente já está pensando acima de 120 mil. Bom, exatamente. Felipe, e com relações, você tocou aí no assunto dos auxílios
dos auxílios, o incentivo ao crédito, às empresas, aos trabalhadores autônomos, aos microempreendedores individuais, essa turma aí que o desempregado. E o que você me diz? Ele está surtindo efeito, está na medida correta? O que vocês têm discutido isso lá no Congresso, na Câmara? Uhum. Ó, tá surtindo, ele foi mal aplicado por um tempo, tá? Demorou-se. Como. Travou. Travou? Vocês estão me ouvindo? Travou. Já deu, agora deu. Deu? Beleza. Como. Deu. Por que precisava do auxílio emergencial? A gente precisava do auxílio emergencial porque a gente sabia que muita gente ia perder renda. Né? Por quê? Porque os fluxos internacionais de dinheiro travaram quase todos. Né? Isso tem uma consequência grave na economia local. Muitas atividades precisaram ser reduzidas. Muita gente fechou. Então, muita gente perdeu o emprego, de fato. E perdeu a renda quase completamente. Então, você precisava, de forma emergencial, dar uma renda para essas pessoas. E foi o desenho do auxílio emergencial. Só que ele foi um pouco assodado, e aí o desenho não ficou tão simples de executar. Né? E aí, até hoje, você tem ali alguns milhões de pessoas que estão, 2 milhões, se não me engano, que estão esperando a análise da primeira parcela ainda. Isso, de fato, é um problema. Mas ele chegou a mais de 50 milhões de pessoas. Isso teve um efeito na sobrevivência das pessoas, naturalmente, mas isso teve um efeito na microeconomia local muito importante. Não fosse o auxílio emergencial, você teria muito mais pequenos comércios quebrando por aí. Né? Porque dá para perceber isso, ainda não se tem muitos dados ainda, mas dá para perceber isso aqui no estado, por exemplo, que abriu, o nível de atividade, né, de compra no comércio está altíssimo, o dinheiro está circulando, são 150 bilhões aí que foram injetados na economia. Então, ele tem 2 efeitos muito importantes, né? Assegurar a renda para as pessoas que perderam renda, e ele tem um efeito importante em segurar a queda da economia, especialmente em comércios e etc. E o que nós estamos discutindo agora é como fazer uma transição para o que estão chamando de renda básica, né? Que é basicamente um programa de transferência de renda bem mais robusto do que o Bolsa Família. Né? Então, tem várias discussões nesse sentido e como que faremos essa transição aí nos próximos meses. Perfeito, Felipe. E assim, a gente sabe hoje que um grande problema que a gente enfrenta, um grande desafio, é a questão, e a gente já está vendo aí que o Estado, né, o Congresso, ele está trabalhando, o próprio Executivo, as reformas, as grandes reformas. Teve a da Previdência, estão querendo lançar a da administrativa e também tem a proposta tributária que tem ali trabalhando na Câmara, né? Acho que tem também do Senado, né? Tem da Câmara e tem do Executivo. Você acha que essas reformas elas vão dar uma nova cara aí para a geração de emprego? Nós tivemos uma mini reforma trabalhista também, né? Para facilitar. O que é isso? Qual é o impacto dessas reformas? O que isso vai trazer de benefício? O que a gente pode estar esperando? Quando é que a gente está esperando essas reformas acontecerem? Jared, eu acho assim, primeiro, as 2 reformas que você citou, a administrativa e a tributária, para mim, são as 2 coisas mais importantes a serem feitas pelo Brasil para os próximos anos. Tá? Assim, não tem nada que a gente consiga aprovar
que seja tão transformador para a vida das pessoas quanto a reforma administrativa e a reforma tributária. Por quê? A tributária parece óbvio, mas a potência que ela tem não é tão óbvia. Só de você simplificar os tributos brasileiros, James, você tem um potencial de crescimento do PIB na ordem de 20% nos próximos 15 anos. É uma mudança de regra. Só mudar as regras, você muda os fluxos de investimento, você facilita a vida do empresário, da pessoa, não é só do empresário que você facilita, e é só simplificar impostos e um pedaço dos impostos ainda. As pessoas ainda não perceberam, e os meus colegas parlamentares, alguns deles ainda não perceberam, o potencial que isso tem para alavancar a economia brasileira e a quantidade de empresas, de empregos e de renda. Além... A administrativa, rapidinho, só para terminar essa. Certo. A administrativa, ela tem um efeito muito importante, que é o seguinte: ela vai estabelecer, se for bem feita, né? Ela vai estabelecer um sistema para transformar, né, o Estado brasileiro, governo federal, estadual, municipal, etc., em um Estado eficiente, né? Que gere pessoas e os recursos humanos de forma estratégica. Que hoje tem muito talento no governo federal, tem muito servidor público estável excelente. Sim. São mal utilizados, porque o sistema é horrível, né? Que são pouco valorizados, e aí tem muitas vezes que muita gente acaba vilanizando eles, achando que eles são um problema. O problema é o sistema. O sistema mal feito, os bons servidores são desestimulados. Sim. A trabalhar, né? E aí, mesmo que sejam excelentes, tem muita gente com doutorado em Harvard, em Oxford, lá trabalhando, só que estão desestimulados. Se você estabelece um sistema diferente, que dá resultado na ponta, o que vai acontecer? A política pública vai começar a ser implementada de fato, né? Com muito mais qualidade. Esse é o efeito da administração. Não é nem economizar dinheiro, porque vai economizar também, mas esse é o efeito secundário. O melhor efeito da reforma administrativa é transformar o governo numa instituição que entrega resultado para as pessoas, que é o objetivo, ou pelo menos deveria ser o objetivo do governo. Então, são, para mim, as duas coisas mais importantes que a gente pode fazer nos próximos 2, 3 anos. Beleza. Felipe, é isso aí. A gente, inclusive com a implementação dessas reformas, eu acredito que vai diminuir também a questão da burocracia, né? Porque a gente não aguenta mais toda hora, todo dia, legislações, decretos, normas, regulamentos, para ficar gerindo aí mais de 700 tributos. É complicado isso, né? Talvez crie-se um modelo para minimizar essa situação também, com relação a tantas normas, né, toda hora, todo tempo, né, que a gente não entende. Né, o empresário não entende, o trabalhador não entende, o consumidor não entende. Nem o fisco entende. Nem o fisco entende. Essa que é a questão. É complicado. Vou te dizer, eu sou formado em contabilidade, tá? Nós temos um escritório de contabilidade, comecei como office boy nesse escritório e me tornei dono de escritório, depois empresário em outros segmentos de serviços também. E a minha vida começou, quando eu falei que estava servindo para empresas, eu comecei como office boy em um escritório. Entendeu? Então, é assim mesmo, é assim que começa. E o que você falou é muito correto, já acho que é o seguinte: hoje, o grande problema, se você for pegar assim, um problema sério, né, por que as empresas não vão, assim, por que no geral assim, o Brasil não é tão produtivo? Porque você não sabe que regra você tem que seguir em cada dia. Perfeito. As regras tributárias mudam, tem lugar que muda diariamente a regra tributária. Então você nunca sabe se você pagou o imposto correto. Sempre ali,
sempre ali esperando tomar uma do governo, entendeu? Você pega, teve um estudo feito recentemente pelo INSPER, coordenado pelo Marcos Lisboa, mostrou com muita clareza o contencioso, que eles chamam, ou seja, o custo da judicialização dessas regras mal definidas no Brasil é 50 vezes maior do que a média da América Latina da OCDE. Então, não tem jeito mesmo de fazer negócio, é difícil, entendeu? E tem que resolver e rápido, senão o Brasil nunca vai acelerar. Assim, eu não sei qual é o perfil, não estudei ainda o perfil dos nossos, os nossos congressistas, vamos chamar assim. Mas nós temos que entender, eu acho que eu já vi algumas declarações do presidente que ele entende isso, que quem gera, quem faz girar a roda, e muitos não sabem disso, é a iniciativa privada, são os empresários, são as empresas, elas que vão estar ali fazendo as suas contribuições, pagando seus impostos, suas obrigações, elas estão gerando emprego, e esses empregos estão também gerando a máquina pública, vamos dizer assim. E a gente tem que ter um olhar diferenciado para valorizar a nossa galinha dos ovos de ouro, né? Por um lado, né? Porque eu sempre digo assim, a gente não vai generalizar tudo, a gente nunca aqui radicaliza, a gente sempre tenta usar o bom senso, né? Mas a galinha dos ovos de ouro nossa são os empreendedores. E isso são os bons servidores, são as pessoas de bem. E a gente tem que estar, o Congresso tem que estar afinado, tem que entender isso, para que a gente consiga realmente produzir mais. Porque o recurso da máquina vem daí, vem dos impostos, das contribuições e das taxas. E a gente tem que dar uma valorizada a mais. E eu não sei qual é o sentimento. Vai sair essa reforma tributária? Qual o sentimento? Olha, assim, o problema, Jefferson, de fazer... O grande desafio de fazer uma reforma tributária, porque isso que você acabou de falar, todo mundo acredita. Tá? Certo. No geral. O problema é quando você vai para o específico, e a reforma é mudar o específico, é mudar a vírgula da lei. Sim, perfeito. É você falar que a regra tem que ser uma para todos. Só que para ser uma para todos, você tem que tirar um monte de regras especiais para vários setores que são importantes. Então aí você vai falar assim, vai falar com o cara de um estado que tem uma fábrica automobilística, cheio de subsídio. Sim. Aí vai perder o subsídio, mesmo que tenha transição. Aí esse cara já falou assim, aí é difícil. Entendi. Aí o outro cara que tem uma fábrica de, sei lá, produtos farmacêuticos, também tem subsídio, dependendo do lugar. Então, assim, a grande questão não é a crença geral sobre a importância ou não de quem produz, que é, de fato, o setor privado. Né? O setor privado que produz, o governo cobra imposto e faz alguma coisa com isso. Mas quem produz mesmo é o setor privado. Agora eu vou te falar. Para produzir mais, tem que ser uma regra só para todo mundo. Porque aí as decisões de alocação de recursos são otimizadas. Isso a literatura e a história do mundo já mostrou. Só que para você fazer essa transformação, é muito difícil, porque você precisa enfrentar centenas de setores, empresas, e um pedaço de regiões e etc., que hoje são beneficiados por algum tipo ou outro de regra. Então, até você unificar as regras, que é o melhor para o país como um todo, você tem um desafio político grande. É por isso que precisa da coordenação do governo. Né? Sem essa liderança do governo federal, eu acho que vai ser muito difícil, mas eu tenho uma esperança grande de que a gente consegue avançar com a tributária, se não esse ano, no início do ano que vem. Então, a gente fica aqui torcendo que dê certo,
né, essa reforma, né, para que o nosso país ele comece a crescer mais aceleradamente. Assim, eu gosto muito de fazer as quebras de paradigma. Eu acho que é só aí que a pandemia ela veio para isso também, para criar um novo normal, para fazer essa mudança, uma nova adaptação. E só assim que eu acredito que a gente vai evoluir, né? Então, espero que os nossos deputados e senadores eles façam a sua parte e não tenham medo de enfrentar os setores, as regiões, enfim, né? Porque cada um vai puxar para a sua sardinha. Infelizmente, não vai dar para ajudar todo mundo. Mas a gente tem que ver algum consenso que seja bom para todos. Com certeza. Perfeito. Bom, deixa eu te perguntar agora, nós já vamos entrar aqui já basicamente aqui na parte final, a gente vai pincelar, né, rapidamente aqui. Me diz uma coisa, eu sei que você contou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho, né, da vontade de servir, na vontade de fazer a diferença na política, utilizar a política para isso. Você estudou para isso, né? E o que tu me diz sobre estelionato eleitoral, sobre cláusula a cláusula partidária de não obrigatoriedade ao partido. Me fala assim rapidamente sobre esses dois tópicos aí que são tão polêmicos. Olha, assim, com uma percepção geral, os partidos faliram. Faliram não financeiramente, isso eles estão ricos. Mas faliram enquanto instituição que era para ser feita para ligar o povo ao poder de forma democrática. Só que os partidos são imperiais, quase. Sim. Tem gente que manda alguns e um monte de gente que aceita o que esses alguns fazem e mandam fazer. Assim. No geral, é isso. Os partidos não funcionam direito. Essa que é a grande questão. Né? Eu acho que eu sou uma das pessoas, eu estou tentando sair do meu, eu sou do PSB, estou com um processo no TSE para sair dele. Certo. Eu acho que seria muito bom para o Brasil, para os partidos, inclusive, se a gente tivesse as famosas candidaturas independentes, né, que eles chamam. Certo. Por quê? Não porque eu acho que a pessoa sozinha representa um programa de governo, não. Mas porque aí as pessoas que são muito boas e não querem fazer parte de estruturas contaminadas, como são a grande parte dos partidos, vão se candidatar de forma independente. Aí vai ser uma concorrência. Tem nada melhor que a concorrência para fazer alguma coisa virar boa. Tá? Eu sei que empresário sabe disso. Verdade. Vai ter concorrência. Se os partidos quiserem as boas pessoas para serem candidatos, vão ter que se transformar. Tem partidos já fazendo isso. Eles começaram a perceber. O meu até tem uma reformazinha acontecendo dentro. Tem o Cidadania que se reformulou bastante. O Novo, que nasceu de um jeito super legal, na minha opinião. Eu discordo com posições que o Novo tem, mas enquanto partido, eu acho que a construção deles é muito legal. Assim, tem de vários lados que você tem mudanças boas acontecendo. Mas se você tivesse a candidatura independente, você ia ter uma concorrência a mais. Aí você acelera o processo. Né? E, assim, inclusive, eu sou autor de uma lei, junto com a Tabata, junto com o Thiago Mitrô, junto com outros 20 parlamentares, que coloca uma reforma partidária. Uma reforma de quê? De transparência. Os partidos não são nada transparentes em relação a como eles gastam o dinheiro, e é dinheiro público. Né? Uma reforma de democracia, os partidos não são democráticos. Né? E aí gera o quê? Essas coisas. É por isso que a gente quis protocolar esse VL. Muito difícil passar, mas está lá lutando. Porque quando você tem estrutura desse jeito, os partidos não viram representantes. Né? Eles viram negócio. Sim. E negócio, gente, é para o setor privado, não é para partido. Entendeu? Perfeito. O setor privado tem que fazer negócio, o partido tem que fazer democracia. E é o que a gente vê mais, né?
Exatamente. Então, assim, aí gera estelionato eleitoral, gera Caixa 2, gera uma porrada de coisa horrível que acontece nas eleições. Mas o ponto central está nas estruturas, eu acho, que é a estrutura partidária. Tem que Beleza, mudar. legal, legal. Enfim, a gente sabe que nós vamos enfrentar aí uma campanha diferente, toda campanha é diferente, mas essa é mais diferente. Tem a cláusula de barreira, né, que os partidos devem ter as suas chapas próprias. Muito E, importante. mas nós estamos em tempos de pandemia, né? Mudança no quadro, no calendário eleitoral. E qual vai ser o diferencial dessa campanha desse ano? Rapaz, é difícil saber, viu? Porque realmente vai ser uma campanha muito diferente, gente. Porque você não sabe em que patamar que vai estar a pandemia, né, lá. Os especialistas dizem que a janela que a gente colocou às eleições é a janela mais segura, mas não quer dizer que é a janela 100% segura, né? Vai ter a pandemia, vai ter o risco de contaminação. Então, Sim. várias práticas que, por exemplo, a entrega indiscriminada de santinhos, uma série de reuniões que aglomeram muitas pessoas, possivelmente não poderão acontecer. Então, vai ter que ter inovação. Rede social vai ser importante, mais do que foi em 2018 e mais do que foi em 2016, especialmente por conta da pandemia, mas não vai ser a única. Eu tenho certeza que não vai ser a única coisa importante. Então, tem muita coisa aí para rodar. Eu não E a consigo saber qual renovação? vai ser o diferencial. E a renovação? Vamos ter muita renovação? Vamos ter muita renovação esse ano, tá? Ponto de vida. Como é que está aí no Espírito Santo? Eu espero que sim, e estou trabalhando por isso. Eu ajudo uma série de pessoas que querem se tornar candidatos a vereador, alguns a prefeito, para que a gente tenha a boa renovação, né? A boa renovação. Retorne a boa política, né? Pessoas que, independente do lado, dialogam e acreditam em evidências. Então, estou trabalhando por isso. Beleza. Felipe, quero te agradecer muito. Valeu. Um bom papo. Passou quase uma hora aí. A gente já está chegando no finalzinho. Eu gostaria muito que você fizesse suas considerações finais. Já quero te agradecer. Depois eu quero fazer uns agradecimentos especiais, tá bom? Eu só queria agradecer mesmo, James, porque é um prazer para mim conversar sobre esses assuntos. É muito importante a gente debater eles e dizer que estou à disposição para conversar, para dialogar, porque isso é a boa política, é assim que a gente tem que fazer. Valeu. Valeu. Felipe, eu agradeço mais uma vez aí. Manda um forte abraço aí para a Juliette, né, sua assessora, que nos deu esse apoio aí, né? Um forte abraço aí para a turma do Renova, né? Ao pessoal, todo mundo aí que acompanhou a gente até agora. E aí né? Tem uma galera muito legal que está nos acompanhando aí, fazendo que a gente faça uma renovação aqui na nossa cidade e está nos acompanhando. Um forte abraço, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, gente. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite, tchau.